Canal Fatos Originários. Quem são os inimigos de Israel? Para falar sobre quem são os inimigos de Israel, temos que reavivar fatos que ocorreram há alguns milhares de anos atrás. É literalmente um grande arcabouço de informações onde devemos investigar a formação do povo hebreu e toda a sua trajetória de superação diante de grandes adversidades. A região que agora é Israel esteve sob o domínio de vários impérios da antiguidade ao longo da história. Alguns dos impérios que exerceram controle sobre essa região incluem: Império Egípcio. Durante o Antigo Egito, algumas partes da região hoje conhecida como Israel, como o sul da Canaã, foram incorporadas ao Império Egípcio e posteriormente fazendo o povo hebreu cativo. Império Assírio. Os assírios conquistaram a região no século 8 a.C. e estabeleceram controle sobre várias cidades e reinos, incluindo o Reino de Israel, que foi conquistado em 722 a.C. Império Babilônico. A Babilônia conquistou Jerusalém em 586 a.C., destruindo o primeiro templo e deportando muitos judeus para a Babilônia. Isso marcou o início do exílio babilônico. Império Persa Aquemênida. Após a queda da Babilônia, Ciro o Grande e os persas aquemênidas conquistaram a Babilônia e seus territórios e permitiram que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o segundo templo. Império Helenístico. Após a conquista de Alexandre o Grande, a região fez parte do Império Helenístico, que incluiu o domínio dos Ptolomeus no Egito e dos Seleucidas na Síria. Império Romano. A região da Judéia foi conquistada pelos romanos no século I a.C., tornando-se uma província romana. Isso levou à destruição do segundo templo em Jerusalém no ano 70 d.C. Império Bizantino. Após a queda do Império Romano, a região fez parte do Império Bizantino, que era a face oriental do Império Romano. Império Islâmico. No século 7 d.C., a região foi conquistada pelos muçulmanos durante a expansão islâmica, tornando-se parte do Império Islâmico e posteriormente dos califados muçulmanos. Com isso, Jerusalém tornou-se uma cidade sagrada para o Islã, e o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa foram construídos na Cidade Velha de Jerusalém. Império Otomano. A partir do século XVI, a região passou a fazer parte do Império Otomano, que exerceu controle sobre a área até o final da Primeira Guerra Mundial. Domínio Britânico. Após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações concedeu um mandato à Grã-Bretanha para administrar a Palestina, que incluía a atual Israel. Israel moderno. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, após a retirada britânica. Isso marcou o início da existência do Estado de Israel como um país independente. Mas essa independência foi colocada em risco logo no primeiro dia de existência. Com a criação do Estado de Israel feita pela Liga das Nações, países vizinhos que historicamente tinham Israel como inimigo, não aceitaram o que ficou estabelecido no tratado, entraram em guerra tentando a retomada do território. Esses países foram Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita. Entretanto,
foram derrotados pelo recém-criado Estado de Israel, conflito conhecido como Guerra da Independência. Nessa ocasião, Israel obteve como espólio o controle de 75% das terras divididas. Esses países estiveram envolvidos nas variadas guerras árabe-israelenses. A partir da década de 60 até os dias atuais, vários movimentos foram criados para se contrapor ao Estado de Israel. Grupos como Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Hamas, Jihad Islâmica, Fatah e Hezbollah. Então, o que estamos vivenciando hoje com o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza são reflexos da conturbada realidade social, política e religiosa no Oriente Médio, que se propaga desde a época onde impérios dominavam a região.